Olá, ouvintes do nosso podcast Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E no dia de hoje vamos dar sequência aí à nossa programação da semana, trazendo aqui debates, conversas, né, bate-papo sobre a conjuntura nacional e outros temas referentes à política, né? E hoje o meu convidado aqui é o Walter Duarte, ele que é professor, né, aí, universitário aí do Rio de Janeiro, né, e ele vai trazer aqui a sua contribuição, a sua análise sobre esse cenário aí que nós estamos vivendo aí na política nacional, principalmente, né, o pós-eleições, né. Então, sem muita demora, sem muita delonga, tudo bem, Walter? Antes da gente começar, por favor, né, se apresente. Ou vamos dizer que está tudo bem, porque hoje houve uma zebra de tarde com cálculo urinário me atacou, tonteiras, essa coisa toda, mas eu estou aqui em condições de fazer esse diálogo. Vamos a ele. Fale um pouquinho aí de você, né? Você apresente quem é o Walter Duarte. Eu sou professor titular de Ciência Política da UFRJ, professor titular de Ciência Política também da UERJ, tenho um, uma longa carreira, claro, e nos últimos tempos, depois de um grande estudo teórico, tenho me dedicado mais, concentrado mais as minhas atenções na política brasileira, especialmente nisso que estão chamando, podemos dizer que seja a política brasileira contemporânea. E é uma das coisas mais surpreendentes que nós podemos enfrentar, não só hoje. Tem muita coisa na nossa história perdida por conta de interpretações que se consideram definitivas, são tomadas como definitivas de certos fatos, de certos momentos da história. Então, é um assunto espinhoso. Como espinhoso também esse momento que nós vivemos, porque as coisas estão, como sempre, imprevisíveis, né? Mas nunca ao ponto assim de anunciar-se coisas perigosas como elas parecem estar. Vamos ver, na medida que nós fomos conversando aqui, como é que eu posso falar a respeito. Eu acho que de mim basta isso, né? Essa qualificação que eu apresentei para você, mas nada, nada que me torne assim nenhum tipo de palavra final a respeito. Maravilha, Walter. Vamos aí então para a primeira pergunta, né? Muito, né, se debateu nessas últimas semanas, né, uma fala aí do Lula dizendo que, né, o tal chamado mercado que, né, estaria muito nervoso, né? E a pergunta que eu faço é o seguinte, né? O Lula, né? Acho que é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer sobre esse tema. O Lula, ele pode, né, se voltar contra os interesses do mercado ou isso aí é só, né, palavreado, só de boca para fora? Guilherme, e deixa falar uma coisa que é talvez o mais preocupante no momento. O Brasil não está se dando conta da Lei 179 de 2021. Essa lei deu autonomia e independência ao Banco Central. Na realidade, criou um monstro dentro da política brasileira, uma instituição que está à margem, que sequer à margem, né, da política, na medida em que a autonomia lhe dá condições de proceder no que seria a pureza técnica e a independência quando lhe dá condições também de ficar desvinculado dos mandatos
os mandatos que são obtidos, né, nas eleições. Isso em todos os níveis. O que acontece? Essa lei, dando autonomia e independência do Banco Central, sequestrou o comando do dinheiro, tomou da. Não sequestrou, não, tomou mesmo, né? Tomou do governo o comando do dinheiro. Os poderes executivos são dois: as armas para garantir e o dinheiro para, de fato, você executar, para você governar. Com essa lei, houve agora o governo perdeu o comando sobre o dinheiro. Mantém o comando sobre as Forças Armadas, mas não tem um comando sobre o dinheiro. Esse comando agora está ali com o Banco Central. Você há de me perguntar por que isso? Isso é um projeto muito antigo vamos dizer, do liberalismo, ou mais recentemente podemos chamar de neoliberalismo. E se dá muito a ver pelo seguinte, porque o dinheiro é o único objeto, não há outro objeto que tem essa propriedade, que tem condições de fazer o seu preço em si mesmo. O seu preço em si mesmo é a taxa de juros. E os vendedores de dinheiro, quer dizer, são os agiotas, ou aqueles que estão fora da lei, ou aqueles que são consentidos por lei, que são, em geral, os banqueiros. O que está acontecendo? Os banqueiros tomaram o comando do dinheiro, consequentemente, tomaram o comando do poder executivo com qual se governa, de fato, a sociedade. Então, o que está encontrando nesse caso aí, a confusão começa a ficar clara na medida em que esse projeto antigo do liberalismo de ter o comando do dinheiro nas mãos, ele vem fazer o quê? Como todo agiota faz, querer estabelecer políticas de austeridade. Tá? Políticas de austeridade. E política de austeridade significa ingovernabilidade. Essa coisa toda que acontece. O que faz o Lula de cara? De repente, ele viu de saída que não tem como governar nas condições atuais. E esbravejou, e a reação exatamente desses atuais comandantes do dinheiro, seja de maneira direta ou indireta, foi exatamente essa, de começar a chantagear, a fazer a chantagem. Porque, apesar deles estarem nessa posição privilegiada por meio desse Banco Central autônomo e independente, é claro que as decisões estão com a União. E, quando eu falo União, não falo pura e simplesmente o Poder Executivo, o presidente. Falo também do Congresso, falo dessa junção das câmaras, né? Da Câmara dos Deputados e do Senado. E, também quanto a isso, representando a União, o Poder Judiciário, no caso, o Superior Tribunal Federal. Então, você vê, nesse sentido, que está sendo descoberto algo que é a ingovernabilidade diante desse sequestro, ou melhor, dessa tomada, né? Dessa tomada do comando dos poderes executivos por meio da agiotagem bancária. Certo. Walter, então aí fica uma pergunta, né, que você traz, né? É possível reverter isso? É possível trazer o controle do dinheiro de volta para o Estado? Pode ligar seu microfone. É claro que é possível reverter, mas sem a consciência do problema, fica impossível. E não se tem no Brasil a consciência, talvez até no mundo não se tenha bem a consciência desse problema. Porque aí é uma coisa, Guilherme, que você vai ficar um pouco surpreso, porque inventaram esse negócio de economia. Isso não existe. Inventaram isso. O dinheiro é um elemento político, é o principal meio de governo, é o principal meio de dar ordens, e ele é um elemento da violência legítima, né? Da violência governamental, da violência que é obedecida. Então, primeiro tem que tomar consciência disso, tomar consciência de que é uma longa história preparando essa conquista por parte dos banqueiros. Na realidade, uma longa história para tomar o comando do dinheiro da mão dos governos,
Então, esse é o primeiro ponto. Depois, entrar por dentro da legislação brasileira, via Congresso, é claro, que ali é que está o poder legislativo, e começar também com o esclarecimento a mostrar que isso já era um projeto que estava lá em 64, quando foi fundado o Banco Central, e que foi impedido por várias intervenções dos generais ditadores, como também impedido pela Constituição de 88, porque isso é uma disputa que não interessa quem esteja lá, seja um presidente eleito, seja um ditador, e quem é que vai comandar o principal meio de governar, que é o dinheiro? Governa-se por dinheiro. É distribuindo o dinheiro para os ministérios, e os ministérios agindo, pode dizer que é assim que se governa, de uma maneira resumida, é claro que estou falando. Mas há outras coisas, né? As relações entre os poderes e tal. Mas, no caso, sem a consciência de que houve isso, que isso era um projeto, e desmascarando toda essa sustentação argumentativa que eles têm, para que apela, de repente? Apela para algo que seria impessoal. O que seria esse impessoal? O mercado. O que seria o mercado? Dentro da teoria e tudo, o mercado seria o local da economia, onde existiria a economia. Então, ali seria o lugar apolítico, notem bem, apolítico, e que os governos não deveriam se meter. Então, a partir desse momento que eles conseguem passar esse imaginário para as sociedades, não só aqui do Brasil, do mundo inteiro, né? Isso não é um fenômeno nacional, isso é um fenômeno mundial, global mesmo. Isso é uma cultura que se tem há mais de 2 séculos. Então, dessa maneira, conseguem esse tipo de conquista e tornam impossível, né? É impossível mesmo, complicado governar. A saída disso, como estou falando, parte por uma conscientização. Nada pode ser feito nesse campo sem estudar, sem bater de frente com teorias que se creem postas e estabelecidas. Enfim, tem um outro entendimento da realidade, que consiga levar de fato a isso. Porque não há outro caminho senão, no caso de saber onde é que está agindo. Quando você pensa que está agindo na realidade, você está agindo num imaginário, rigorosamente você não está agindo. Você está aderindo a um imaginário que faz com que você se oriente de maneira completamente equivocada dentro da realidade. Certo. Professor, em cima disso, né, acho que a gente precisaria conversar um pouco, né, sobre, né, o discurso, né, que fez com que o Lula se elegesse, né, o discurso, né, de que o Lula iria conseguir, né, peraí, que o Lula iria conseguir voltar, né, para aquele período onde que tinha algumas concessões para a classe trabalhadora, né? Em cima disso que você está falando, né? Pode se colocar que o Lula vai ter dificuldade, né, para dar essas concessões, que o cenário político nacional é outro? Claro que vai ter muitas dificuldades, porque essa lei que eu estou falando agora, ela é uma das coisas dentro do esquema geral do liberalismo que parte, na medida do possível, para eles, né, da exclusão das instituições políticas na vida brasileira, sabendo que o gerenciamento dela se dá, em qualquer país, né, se dá por meio de dinheiro, né, assim se dá o gerenciamento. E o que acontece no caso? Isso está sendo acompanhado de quebra de várias coisas de proteção social, de quebra da CLT, de quebra das empresas governamentais. Há toda uma destruição da história do Brasil que começou em 1930. Toda aquela virada que se dá para tentar uma sociedade industrializada
e com proteção social, porque se a Revolução de 32 vencesse, talvez houvesse industrialização sem proteção social, que aí é outro caso. Então, essa virada que se deu a partir de 1930, ela começa a cair, a declinar a partir dos anos 80, porque grande parte dela foi feita num momento com endividamento em dinheiro alheio, endividamento em moeda alheia, o que acabou provocando aquele fenômeno de hiperinflação, até de dificuldades governamentais em relação à moeda e até do país se organizar com aquele quadro de desconfiança monetária que o Brasil viveu. Então, a questão que passa pelo Lula, de fato, agora em termos de dificuldades, é que não basta, que parece muito claro no discurso dele, não basta você viver de Auxílio Brasil, que seria, no caso, uma própria institucionalização da pobreza. Não é o caso. Ele está tentando coisas para sair dessa institucionalização da pobreza. E sair dessa institucionalização da pobreza tem a ver com a recuperação de perdas de proteção social da proteção social que foi perdida, né? Principalmente do Fernando Henrique para cá. Porque a marca mesmo desse momento que nós estamos vivendo, e que eu chamo de um momento de contra-revolução tecnocrática, está lá no governo de Fernando Henrique. Ali é que a coisa começa, até com essa excrescência que é apelidada de lei de responsabilidade fiscal, em que inventaram até o crime de responsabilidade fiscal, que é uma coisa completamente inconstitucional, e depuseram a Dilma em cima disso, né? Houve a deposição da Dilma com esse crime de responsabilidade fiscal, que não existe. Deixar bem claro, isso não existe. Não existe. Não podiam nem enfiar isso na Constituição, que seria inconstitucional, então enfiaram isso na lei que foi para aplicar a lei da responsabilidade da Constituição de 1946. Quer dizer, enviaram essa lei de responsabilidade, essa apelidada lei de responsabilidade fiscal, numa lei lá de 1950, que era para aplicar a Constituição de 46. Você vê bem, e mesmo ali ela é inconstitucional, até para aquela Constituição de 46 ela é inconstitucional. Mas no Brasil vale tudo. O Brasil é um país surpreendente, porque as pessoas ficam fazendo leis, coisas e questões, não sabem o que significa. É isso que eu falei no início aqui com vocês, as coisas que surpreendem quando nós estudamos o Brasil. As pessoas não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo, não sabem o que viveram. Tem coisas que a gente considera se está pronto e acabado ali aquele período. Nada disso. Nada disso. Se na conversa der, eu falaria até de alguns pontos aí relativos a momentos assim, em que nós damos por fechado. A interpretação é essa, porque foi aquilo que aconteceu. E aí você vai lá, verifica o momento, verifica os discursos, os documentos. Caramba, não foi nada disso. E nós agimos equivocadamente naquele momento. Nós tínhamos uma ideia das coisas que estavam ocorrendo completamente deturpada, completamente fora do que, de fato, estava acontecendo. Agora, a nossa situação é muito complicada. Eu até diria a você, está na hora de nós lembrarmos aquele discurso do Tancredo Neves, porque ele era um discurso procedente. Quando ele foi eleito em 85, ele acaba não tomando posse, mas acabada a eleição, aquela eleição indireta, uma eleição indireta que, por sinal, teve um grande movimento de massas em apoio, acabada aquela eleição indireta, ele faz um discurso e diz assim: não vamos nos dispersar. Isso virou até como uma palavra de ordem, tirou-se dali do discurso isso como palavra de ordem. Aí você vai me perguntar: não vamos nos dispersar por quê? O Tancredo vinha acompanhando e realmente com muita sabedoria todo aquele momento de saída da ditadura. E tinha visto uma coisa importante, que a ditadura tinha tido uma briga interna em que os terroristas da ditadura, vamos ser bem claro, os terroristas da ditadura, aqueles que cometiam atentados e tudo, estão inconformados com a... Não estou dizendo que a ditadura não usasse violência arbitrária, pelo amor de Deus,
estou falando, mas estou dizendo, mas o terrorismo mesmo era praticado por outros de dentro da própria ditadura. E havia uma crise lá entre eles. O que acontece? No correr da história, o Geisel consegue afastar essa facção terrorista, esse lado terrorista, que depois começa a pressionar contra a tal da abertura e tem aqueles atentados todos, até aquele vexame daquela tentativa de atentado no Rio Centro, quando a bomba estourou, né, no dia 30 de abril de 1981, no colo lá de um capitão que estava dentro de um carro. Muito bem, aquela turma toda, não sei se passa, se está claro na história do Brasil, aquela turma toda teria de ter sido descoberta, foi descoberta, mas não foi julgada, não foi sequer indiciada em coisa nenhuma. Foi feito um levantamento ali, claro, descobriram tudo, mas ninguém puniu ninguém indiciou sequer ninguém. E o Tancredo sabia claramente que aquela turma existia, continuava existindo. Era preciso o país não se dispersar. Por que eu estou falando isso? Quando chega em 93, o Geisel dá um depoimento à Fundação Getúlio Vargas e diz das pressões, e disse então das pressões que recebia para voltar à ditadura. E ele despachava todo mundo. E entre outros que ele citou, que pressionava pela volta da ditadura, estava o Bolsonaro, que ele lá, o Geisel disse que era um mau militar. O que acontece? As coisas vão seguindo e essa turma não desapareceu de jeito nenhum. Por uma dessas coisas da política brasileira, houve a oportunidade deles virem para a superfície da vida política brasileira, vamos falar dessa maneira. Deles virem para a superfície da vida política brasileira, como vieram em 2018. Naquele momento, com um presidente, mas com pouca representatividade nas demais instituições políticas. Nessa eleição agora, com essa votação, essa acirrada, essa disputa acirrada, ele teve uma votação, afinal de contas, expressiva, mesmo perdendo. Ele tem também, agora, o pessoal dele penetrando nas instituições políticas como não haviam penetrado antes. A situação é tão grave que o que nós temos que pensar claramente é trazer de volta a palavra de ordem do Tancredo Neves e não dispersar. Não querer nada em particular no momento, porque a superação desse perigo é um imperativo político do momento para mim. Porque há várias coisas para fazer para superar esse momento, esse impasse. Mas nós também, a fera cresceu muito. E se houver uma divisão nessa turma toda que se juntou em torno da candidatura do Lula, se houver uma divisão, não tenha dúvida, essa turma que foi produzida, que ganhou movimento de massas até, isso aqui é um problema sério, ganhou movimento de massas esse pessoal. Não é o maior de todos, mas tem movimento de massas. Nós vamos ter o dissabor de ver as coisas voltarem para eles em 2026, a partir das eleições de 2026. O momento é muito delicado, está politicamente muito difícil o Brasil, e, é claro, sabotagens contra o Lula acontecerão aos montes, mas é preciso ter consciência que a principal sabotagem vai ser exatamente não permitir governar, não permitir usar o poder executivo que está na mão, exatamente de partidários dessa turma. Então, o Guilherme, a política brasileira, no momento, precisa ser muito bem estudada, em primeiro lugar, muito bem estudada, antes de qualquer ação dentro dela, mas com uma providência inicial, que é não dispersar essas forças heterogêneas no todo que apoiaram o Lula agora nessa eleição. Certo, Walter. Walter, falando aí desse perigo aí que você coloca, né? Uma das coisas que a gente precisa conversar é sobre as manifestações, né, que estão ocorrendo, né, nas portas dos quartéis, né, pedindo intervenção militar, né, que começou, né, com cortes aí de estradas e depois aí foram para a porta do quartel, né? Como que você vê essas manifestações? Liga seu microfone, por favor.
Eu não acredito que essas manifestações elas consigam as reivindicações que tem lá. Não acredito. Seria de um absurdo político, apesar do Brasil ter tanta coisa absurda na história política dele que eu não posso duvidar de nada e tenho até que levar isso a sério, embora não acredite que isso prospere. Mas, em primeiro lugar, vamos ver o seguinte: há um espírito de mobilização nesse pessoal. Isso é preocupante. Eles estão mobilizados, mobilizam. Então, é coisa para levar a sério, bastante a sério. Isso é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que eles, estando mobilizados, eles estão mostrando também uma combatividade no sentido de que só uma luta muito longa poderá levar a finalmente fazê-los desistir desses objetivos que eles têm agora. Então, não acredito, como eu disse a você, não acredito que ganhem, mas têm que ser levados a sério, porque eles existem, estão organizados, são motivados, e isso não é coisa para deixar esvair sozinho. É preciso agir muito bem, e, como eu disse, primeiro não dispersando, não desconcentrando as forças que se opõem a isso. Esse é o primeiro caso. Na realidade, eles estão mostrando a força que têm, a disposição que têm. Isso é o que todo mundo tem que levar em conta. Não vão conseguir o que querem agora? Não vão mesmo. Eu acho que não vão. Mas estão mostrando intenções de continuar. Qualquer falha é fatal para eles progredirem, não por esses meios que estão tentando agora, mas no futuro, por outros meios. Certo, Walter. E por que ainda hoje, né, apesar de ter tanto estudo sobre, né, esse período da época da ditadura militar, né, por que que hoje, né, existe muito apelo aí pela chamada tal intervenção militar? Né, por que que tem essa coisa com o militarismo, né, aqui no Brasil, né, por parte de setores da sociedade? Novamente, liga seu microfone. Sendo isso aqui. Mas a primeira coisa a ser considerada dentro disso tudo é a ignorância em relação às instituições e ignorância em relação ao que significam as Forças Armadas nessas instituições. A coisa, num momento, eu vou dispensar falar sobre o que elas significam. Então, mas a ignorância a esse respeito faz com que tratem as Forças Armadas como uma espécie de mocinho, de cavaleiro que vem, no final das contas, salvar a cidade dos bandidos, essa coisa desse tipo. A ignorância é grande nesse lado, mas ela, ao mesmo tempo, está mostrando para nós que nós temos uma sociedade com uma presença muito grande dentro da sociedade de gente que quer essa sociedade hierarquizada, que quer manter um tipo de ordem dentro dela, que essa ordem é essa hierarquização, essa coisa onde há privilégios para uns e para outros não. Tudo isso, todo esse desejo de conservação de privilégios que tem numa sociedade que pretende que continue hierarquizada, todas essas coisas motivam chamar as Forças Armadas, porque acreditam que as Forças Armadas foram feitas para isso, exatamente para evitar que todos aqueles que seriam na sociedade os subalternos dela um dia chegassem ou ascendessem ou pudessem ter alguém gerenciando por eles dentro da sociedade. Isso é algo que, pelos resultados de eleições, há muitas e muitas eleições,
é algo que tem estado em torno de 30% de eleitorado, o que acredito que seja também mais ou menos assim em termos de população, que é claro que os totais são diferentes, a população é maior do que o eleitorado, né? Então, não é um contingente pequeno, é um contingente muito grande. 30% que você vê é a base que apoiou o golpe de 64. E foram para a rua. O golpe de 64, depois tinha pesquisa, não foi apoiado pela maioria da sociedade. Foi apoiado, mas teve um movimento de massas, tudo. O movimento de massas sempre é impactante, mas é tal coisa, com a coisa em torno de 30%, foi possível fazer, né? Principalmente nas grandes capitais. Foi possível fazer um movimento ali e, no final das contas, conseguirem, por meio daquele movimento, a conservação dessa sociedade hierarquizada, da conservação de uma sociedade que lhes garante os privilégios que acreditam ter e que acreditam ser justos, naturais e por aí. Perfeito, né? E você falou assim, né, de não dispersar, né, para poder combater, né, esse combate longo aí que você fala, né, que precisa, né? Como que você vê a atuação então dos movimentos sociais, os partidos aí, né, que de esquerda, para combater, né, essa ameaça que você cita? Guilherme, eu vou falar uma coisa que vai surpreender. Eu mesmo fiquei surpreso quando descobri isso, e mais surpreso ainda fico porque não descobriram isso até hoje. Eu fui manifestante de 1968, estudante, aquela coisa toda, estava lá sempre gritando abaixo a ditadura, em 1968. Né? 67, 68, mas 68 é que eu entrei ali, mas 67, 68. E abaixo a ditadura, no final das contas, veio o AI-5 que decretou, de fato, a ditadura. Aquele momento era chamado, pelo Stanislau Ponte Preta, nome que escreveu livros, gozando muito a ditadura, de democradura. Aliás, denominação que eu resolvi adotar por aquele período. Mas o que acontece? E que eu descobri de um campo ali. Em 67, 68, não havia mais ditadura. A ordem civil, nos termos que ela se dá, até com subordinação dos militares aos mandamentos civis, ela já estava na Constituição de 67, como uma Constituição outorgada pelo Castelo Branco, para contrariar o Costa e Silva, que tomou posse em seguida, que praticamente não jurou aquela Constituição. Então, eu me lembro muito bem de que nós não tínhamos conhecimento disso e que, no final das contas, havia um pessoal que queria, de fato, a ditadura, que, da maneira que as coisas se desenrolavam ali, havia repressão às passeatas, que elas não eram permitidas e tal, mas isso não era coisa ditatorial propriamente dita. E, no final das contas, houve aquele instinto, aquele desejo, né? Aquela ideia de que, puxa, daqui nós vamos sair para derrubar a ditadura e fazer uma revolução. Estou falando isso como militante daquele tempo, como alguém que participou daquele tempo. E não entendia que não tinha ditadura mais ali, e acabou ela vindo, de fato, no AI-5. Depois, para quem tiver alguma dúvida, eu converso sobre isso. A Constituição de 67 já tinha eleições presidenciais diretas, em todos os níveis, né? Dos municípios à União, já tinha eleições diretas, já permitia partidos políticos. Olha só que coisa, é a Constituição de 67. Já os partidos políticos eram permitidos. Só que ninguém se preocupou em fazer partido político, coisa nenhuma. O pessoal continuou lutando contra a ditadura sem entender aquela Constituição. Coisa de Brasil, em que está lá, que começa a lei de responsabilidade fiscal, que não é lei de responsabilidade coisa nenhuma, é um trambique. Entendeu? Mas naquela época tinha lá essa Constituição que, no fundo, não foi obedecida. E aí, no final das contas,
no final das contas, acaba dando aquele decreto, que foi o AI-5, ditatorial, que foi o AI-5. Ora, eu estou chamando a atenção para isso, exatamente para trazer isso para o nosso tempo. Trazer isso para o nosso tempo. Nós não podemos desconhecer demais. Por isso que eu estou falando, tem que estudar muito e estudar o tempo que nós vivemos. Não podemos agir sem ter estudado e sem ter consciência do que está acontecendo. Quando eu falo para você dessa lei, essa lei 179 de 2021, essa lei ela não apareceu ali, ela já foi uma tentativa do Roberto Campos, logo em 1965, logo depois que de 31 de janeiro de 64, foi sancionada a lei que, naquela data, né, passou a valer a fundação do Banco Central. Quer dizer, você imagina se nós saímos tateando no escuro, ou porque nós queremos isso ou aquilo. Não, 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 não. Não vai, vamos fazer besteira. Vamos fazer bobeira, bobagem. Guarda, pelo amor de Deus, guarda tudo para depois. No momento, é escapar desse perigo, que não é um perigo pequeno. Porque quando você olha esse crescimento dos porões da ditadura no atual momento, você, claro, bolsonarismo é uma palavra até atenuante, mas o crescimento dos porões da ditadura nas atuais condições políticas, uma coisa que parecia inacreditável acontecer, mas aqui no Brasil é assim, você apura, apura, apura e os responsáveis não aparecem nunca. Como você vai ver nesse assassinato da Marielle, que vem com conversa que já estão mais de careca de saber o que aconteceu, quem mandou e quem não mandou. Mas é Brasil. Isso vai ficar, sabe-se lá para quando alguém um dia realmente soltar quem foi, quem mandou, essa coisa toda. Então, num momento como esse, o que nós precisamos fazer? É guardar nossos ideais para um Brasil futuro e evitar que esse momento se consolide, cresça e, mais do que isso, tem sucessores. Porque se você vincular o nome do Bolsonaro a isso, a essa fatia da sociedade que hoje está bem representativa da sociedade brasileira, você vai ver que não será ele apenas ali, ele tem sucessores, ele tem filhos. Quer dizer, o perigo mesmo, fala em termos de perigo, porque esses 4 desastrosos anos que nós vivemos aqui mostram que a volta dele e que tem sucessores políticos profissionais na própria família para serem sucessores. Esse perigo, meu Deus do céu, vai jogar o Brasil numa idade de trevas aí que eu não sei como é que poderia sair. E quem que poderia ser esse sucessor do Bolsonaro, né? Alguma ideia? Seria os filhos dele ou seria algum outro político aí da extrema direita? Sei lá, o Tarcísio daqui de São Paulo. Quem que seria esse sucessor? Uma coisa para mim clara é que o Bolsonaro atua no negativo. O que é atuar no negativo? Ele atua o tempo todo em oposição a quem possa ser considerado comunista, de esquerda, comunista, coisa assim. Então, na realidade, você não tem uma doutrina clara para o Brasil, um projeto de Brasil, não tem nada disso. É aquela coisa para você montar no Brasil algo que evite o que seria a quebra, né, dessa sociedade hierarquizada. Muito bem. Ele, Bolsonaro, então, tende a ligar o nome dele muito mais a isso do que a qualquer projeto de Brasil. E, é claro, quando eu falo para você que ele tem filhos que vão se ligar a isso, ele tem uma sociedade que quer se ligar a isso, que uma boa parte quer se ligar a isso. Então, não há, para mim, não cabe dúvida em relação ao perigo. O Bolsonaro, ele tem sucessores? Claro que tem. Ele tem sucessores na própria família, e aí, enraizando isso dentro da política brasileira, o que fazer? Como levar adiante? Mas você não tenha dúvida também de um detalhe.
de um detalhe. Eles não têm o que oferecer ao Brasil, não. O que eles têm para oferecer ao Brasil é um povo totalmente largado, é um povo sem inclusão, um povo excluído, e essa é a questão séria, distribuído aí por lideranças oligárquicas que vão também se pendurar num governo desse, ou em governos desse tipo. Eu não vejo. Opa, estamos aqui com um pequeno problema, né, na live aqui do Walter, né? Peço aí um pouquinho aí a sua compreensão, né? Que já já o Walter retorna. Enquanto isso, né? Enquanto o Walter não retorna, né? Mandar até aqui uma mensagem aqui para ele, falando que travou, congelou a tela. Enquanto isso, né, peço aí que vocês que estão acompanhando este vídeo, esta live, que se inscrevam no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né, acompanhem o nosso trabalho, né, aqui na live o canal do YouTube, né, curta a nossa página do Facebook podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e siga a gente no Instagram. Então, né, essa é a primeira coisa, né? E segundo, né, lembrar aqui do nosso Pix, né, 385 007 028 00 CPF, né? O objetivo aí do nosso Pix é, né, é, ter uma vaquinha, uma quantia de financeira para o canal, né, fazer as nossas atividades né, para a gente se locomover, para a gente comprar equipamento, para a gente, né, comprar uma plataforma. E aqui o Walter voltou, né? Pronto, Walter, pode É continuar. só um sinal que caiu aqui em casa. Hoje está. Mas vamos que vamos, né? Vamos que, né, que a discussão tá boa, a gente precisa terminar aqui. Pode continuar o que você Bom, estava falando. mas então estou dizendo assim, ele tem sucessores, tem tudo. O grande problema aqui que nós temos é que se organizaram agora. É uma batalha dura, lenta, muito dura, e que, como eu disse a você, se cada um ficar pensando no seu projeto de Brasil, não vamos segurar essa onda. Não vamos absolutamente suportar a pressão que eles vão fazer e não sei que destino pode esperar. Agora, se puserem mais um mandato na mão deles, recuperar vai ser muito difícil recuperar. Muito difícil recuperar. Perfeito, Walter. Walter, continuando aqui a nossa conversa, né? Você falou aí que, né, que o Bolsonaro conseguiu se penetrar nas instituições, né? Principalmente elegendo aí, né, figuras públicas do seu governo atual seja para deputado, seja para o Senado. A pergunta que fica é como que vai ser a relação do próximo governo com esses setores aí que estão na Câmara? A pergunta que você faz é qual seria a relação do próximo governo com o que está aí. Não, com setores, né, que apoiam o Bolsonaro, né, que foram eleitos como Damares, né, o Ricardo Salles e entre outros. Pode ligar seu microfone, o Walter. Ligar o seu microfone. Walter, liga o seu microfone.
Você quer que eu ponha um fone de ouvido aí? Não, é para se ligar o microfone, se o microfone estava desligado. Liga o seu microfone. Liga o seu microfone, Walter. Repete a pergunta, por favor. Como que vai ser a relação do próximo governo do governo Lula com esse setor, né, de extrema direita que foi eleito que é apoiador desse governo, né, e tudo mais? Qual que vai ser a relação do próximo governo com esse setor, né? Liga o seu microfone de novo. Eu acho impossível haver uma relação entre as partes. Apesar de o Lula ser um político, você já percebeu isso, que não gosta de briga, ele não gosta de briga, ele faz amizade com Deus e o mundo, Deus e todo mundo no mundo da política. O que acontece? Essa turma é intransigente, essa turma é completamente intransigente. E não vê outra saída senão o que eles querem. Não é bem o caso do Lula, que é flexível. Mas, no caso aí, em relação a esse pessoal, ele tem que ser inflexível. Não pode, com pessoas inflexíveis, não se faz acordo, porque elas só jogam para o que elas pretendem. Eu acredito que eles vão atuar o tempo todo tentando sabotar. E devo dizer a você que o Lula não pode estar sozinho de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Ele tem que procurar estender ao máximo o apoio dele dentro do Congresso, estender ao máximo os apoios informais que tem, apoio que eu digo que é um apoio de pessoas que não têm mandato, que são pertencentes a instituições não declaradamente políticas. Tudo isso ele tem que conciliar com esse pessoal, não tem como. Não tem como. Deixar bem claro, não tem como conciliar com esse pessoal. Aliás, se você pegar na nossa história, o que houve lá no Getúlio, de 51 a 54, o Getúlio tenta até de saída amenizar as coisas, fazer uma conciliação aqui e ali, não perdoavam de jeito nenhum. É importante você pegar aquela turma lá que fez oposição do Getúlio até o suicídio dele e verificar. O Getúlio tentou de várias maneiras acalmar, enfim, não criar atritos, né? Mas impossível com isso, impossível. Eles vão o tempo inteiro tramar pela derrubada do Lula, tramar, se for o caso, tramar pela não reeleição dele ou pela não eleição do candidato dele. E não tem saída isso, não. Nenhum tipo de saída. Por isso eu digo, estudar bem, olha lá para o Getúlio, olha lá para o que aconteceu com o Getúlio. Vê as medidas do Getúlio em 51, em 52, as tentativas que ele fez de apaziguar as coisas para que ele governasse. Então, dando ministérios até a quem não devia dar, em nome de um apoio que no final não chegou, muito perigoso. Muito perigoso. É necessário ter a consciência de que essa turma é intransigente e só pensa em termos de derrubar. Não pensa em termos de conciliar coisíssima alguma. É uma coisa da qual é necessário nós termos bastante atenção. E, Walter, durante a apuração aí das eleições e logo após que o Lula foi eleito, eu escutei bastante o termo, né, se o Lula vai conseguir unificar o país, né? Você acha que isso é possível? Não tem como. Não tem como. Não tem como. É claro que isso ele tem que falar discurso de político, ele tem que dizer tudo isso para acalmar os ânimos, para ter quem haja por ele até acalmando os ânimos dos exaltados, mas não tem trégua, não tem trégua. A unidade no Brasil,
A unidade no Brasil é a tal coisa. A unidade do Brasil que essa turma quer, é com um país hierarquizado, com quebra da proteção social. Entendeu? Esse é o caso. Um país com um capitalismo financiarizado, com quebra da proteção social. É isso que eles querem. É isso que eles querem e vão o tempo inteiro. Então, não tem como unificar o país, embora no discurso tenha que dizer isso. Tem que dizer isso. Mas sabe que tem um monte de gente que se recusa a ser governado ou que se recusa a se considerar dentro de um acordão patriótico, coisas assim. Aconteceu com Getúlio, não, se você olhar, com a Dilma já aconteceu isso também. Com a Dilma isso aconteceu. Que não tinha lá uma oposição a ela muito séria e que das jornadas de 2013, né? Se você for ver no fundo, grande parte dessa jornada de 2013 não, foi uma coisa para uma espécie de ensaio também não para unir o país, mas para que o país caísse num outro caminho, entrasse num outro caminho. Não vejo como conciliação não vejo como. Não é por causa do Lula, não, entendeu? Não é por causa do Lula, não é por causa de mim, não é por causa de você, é por causa desse pessoal mesmo. Não aceitam outra coisa senão o que eles querem integralmente. Caso contrário, aí é que está, estavam sem condições de mobilizar, eles ficavam aparentemente calados, aceitando, não aceitavam, nunca aceitaram. Agora que encontraram mobilização, agora que eles se organizaram, está difícil. Certo. Estamos aqui, acho que com mais de 50 minutos aqui de entrevista, né? Vamos aí para as últimas perguntas, ou talvez a última pergunta. Você cita aqui, fala diversas vezes, né, do Lula, né, conseguir o apoio desse arco de alianças, né, do que ele formou e conseguiu o apoio aí do Congresso, né? Mas só que, né, boa parte aí dos deputados que foram a favor, por exemplo, do impeachment da Dilma apoiaram, né, a eleição da Dilma, né? Como não repetir o mesmo erro, né? Dá para confiar desse arco amplo de alianças demais ou não, né? Como não repetir o mesmo erro que aconteceu em 2016? Bom, a questão de confiar é muito complicada, porque outra coisa também que nós temos que pensar no Brasil é que os políticos eles não pensam no curto prazo, não, eles pensam no médio e no longo prazo. Então, já fazem coisas hoje, antes mesmo do próximo governo tomar posse, pensando nas eleições de 2026. O político brasileiro tem essa coisa de projetar para mais adiante a entrada dele em tais ou tais circunstâncias. Então, a coisa que você pensar em termos do que possa acontecer no Congresso, ou enfim, também nos governos estaduais, porque, afinal de contas, eles têm que ser considerados nessa história toda, é que o Brasil está fragmentado politicamente, está realmente fragmentado politicamente. E se nessa fragmentação política alguma das partes se sentir em destaque, e em condições de intervir em seu próprio favor, ela vai tentar. Na atual conjuntura, quebra a cara. Como o PMDB quebrou a cara, porque o PMDB estava lá com a Dilma, elegendo a Dilma, mas, ao mesmo tempo, o PMDB o que fez? Tinha o vice-presidente, primeiro na linha sucessória, tinha o presidente da Câmara dos Deputados, que era outro na linha sucessória, tinha o presidente do Senado na linha sucessória. Então, o PMDB achou muito bom, muito bem, bom, assim está até aquele Eduardo Cunha, né, encaminhar aquela denúncia parlamentar da Dilma e, no final de contas, levar à cassação do mandato dela. O que aconteceu em seguida?
Não teve como se sustentar sozinho. Na política brasileira atual, ninguém se sustenta sozinho. Ninguém. Ninguém se sustenta sozinho. A fragmentação política é de tal ordem que, no máximo, que se consegue numa bancada é 20% de bancadas. E, mesmo assim, bancadas que você não pode apostar de maneira nenhuma em todos os políticos. Não pode confiar em todos os políticos, devido às origens estaduais, das relações com diferentes governadores e de partidos diferentes que tem nesses estados. Enfim, não há como agir no Brasil senão com essa coesão de frações cheios de oligarcas, né? Nas lideranças. Qualquer tentativa de sair disso é algo que desmorona uma aliança, permite que outra aliança de oligarcas possa entrar e, ao mesmo tempo, claro, mata quem saiu dessa aliança e inviabiliza a aliança anterior. O Brasil está muito delicado também. Guilherme, nisso tudo que eu falei, não falei dessa coisa de que não tem ninguém perto de conseguir sequer 30% de base parlamentar. Isso é bem grave. Bem grave. Partidos políticos demais. Distribuição de governos estaduais por partidos que estão completamente diferentes. Eu não sei. É um caso único no mundo, não tenho dúvida nenhuma. E não tenho aqui condições de propor absolutamente nada nisso, a não ser a manutenção dessa coesão política que permitiu a vitória do Lula. Porque não adianta também o PT dizer que ele é o majoritário em termos de votos nessa composição. Não, porque na hora de fazer bancada no Congresso, não chega a 20%. Não faz 20% de governadores, não faz 20% no. Bom, o senhor vai fazer o Congresso, né? Nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado. Então, nessa coisa delicada que se mexe a política brasileira, você desfazer, de repente, uma composição como essa, que obstaculizou a tomada dos rumos políticos brasileiros por essa turma dos purões da ditadura, porque essa turma dos purões da ditadura encontra muita compatibilidade, entre os quais numa sociedade na qual o individualismo cresceu muito entre os valores brasileiros. O individualismo começa a crescer, de repente ele começa a ser muito importante entre os valores brasileiros, mas agora o individualismo é um suspeito. Ele já é uma presença majoritária na população brasileira. Então, a influência do individualismo começa a ter bases aí que podem render ao individualismo resultados eleitorais e que consolidem, né? Que consolidem quem o represente, ou que represente esse grande contingente de individualistas da sociedade brasileira. Certo. Então, acho que é isso aí, pessoal. Né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui, primeiramente, agradecer ao professor Walter Duarte aí pelo convite. Né? Achei que foi um papo interessante e passo a bola para ele para fazer as considerações finais. Bom, Guilherme, nas considerações finais, a primeira coisa que eu quero fazer é que eu, atrapalhado, não agradeci a você o convite feito. Não dei boa noite, não dei nada, todo atrapalhado por causa dessa coisa do sinal. Então, eu quero começar essa intervenção final aqui, pedindo desculpas por isso e fazendo isso que não fiz inicialmente. Bom, no geral, Guilherme, o que eu acredito mesmo, entre outras coisas, é que nós temos que manter também iniciativas como essa que você tem aqui, de fazer entrevistas com pessoas que discutam a política brasileira, e porque não há como recolher, temos que estar ativos o tempo inteiro. Eu, apesar da idade, tudo que recomenda muito, né, que você fique
mais calmo, mais afastado, eu estou muito motivado e procurando participação do jeito que eu posso participar, que é debatendo, né? Propondo coisas, tendo ideias. Então, é isso que eu falo para você e para todos que possam, para os que eu possa também dirigir a palavra, que nós precisamos fazer. É para sustentar esse fato agora, né? Na verdade, sustentar esse fato que foi esse resultado eleitoral, dar a ele condições de permanência em termos de coesão política, para que as coisas não se tornem depois impossíveis de serem revertidas. No momento, tem sido possível, mas desde que se estude bem o país, repito isso, e que se mantenha essa coesão conseguida para a eleição do Lula no segundo turno. E é muito expressivo esse segundo turno, bem expressivo. O Lula aumentou em 3 milhões de votos a votação dele, o Bolsonaro em 7 milhões. Não é coisa pouca. Dos 10 milhões de votos que migraram para esses dois candidatos aí, 3 milhões, 30% para o Lula, 70% para o Bolsonaro. Tem que levar muito a sério isso aí. Como eu lembrei aqui do período do Getúlio. Muita luta pela frente, muita atenção. Não vamos nos dispersar, vamos manter a luta acesa para tentar consolidar isso que nós conseguimos agora, que é uma posição ainda, não é claro que não pode ser definitiva em termos de Brasil, mas só podemos pensar em coisas mais permanentes para o país se nós contivermos. O dia que nós nos dermos conta de que esse perigo, de alguma maneira, que o perigo que nós vencemos agora, de alguma maneira, desapareceu. Ou está minimizado, talvez. Ou esteja minimizado, talvez. Agradeço, então, a você, a todos que possam ter visto essa entrevista. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado ao professor Walter, obrigado a você que estiver nos acompanhando. Reforçando aqui, né, o convite de se inscrever aqui no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta esse vídeo, comentem, compartilhem, também faça isso em outros vídeos. Também curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e lembrando aqui do nosso Pix 385 007 02800 CPF para poder ajudar o canal a se sustentar, a poder, né, a gente continuar indo aos lugares para poder fazer as nossas matérias, também, né, comprar uma plataforma ilimitada anual do StreamYard e, né, e outros equipamentos aí para melhorar a qualidade aí do nosso, né, digamos assim, não gosto desse termo, né, acho que é inadequado aí para o canal, para o nosso, entre aspas, produto. Então, um forte abraço aí a todo mundo e, né, até a próxima. Fui!